Olá! Nesse vídeo a gente vai falar sobre quem pode se aposentar com 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Prazer, me chamo Fernanda Diniz, sou advogada especialista em direito previdenciário. Bom, a gente sabe que com a reforma da Previdência, a gente teve muita mudança nas regras de aposentadoria. Antigamente, antes da reforma, que veio em 13 de novembro de 2021, a gente tinha apenas duas aposentadorias, que era a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Essa aposentadoria por tempo de contribuição, você se aposentava independente da sua idade. Se aposentava com 30 anos de trabalho, se mulher, ou 35 anos de trabalho, de serviço, se homem. A reforma da Previdência ela veio por vários motivos, dentre eles a necessidade de não aposentar mais as pessoas muito jovens, porque aquela pessoa que começou a trabalhar com 18 anos, 20 anos, com menos de 50 anos de idade, ela já conseguia estar aposentada. Uma mulher, por exemplo, que começava a trabalhar com os seus 18 anos e sempre contribuiu nesses 18 anos ininterruptamente, ela com menos de 50 anos ela estava aposentada. Então, a reforma da Previdência ela quis acabar com isso. Ela implementou o que a gente chama de regras de transição. Ou seja, ela saiu dessa regra de só se aposentar por tempo de serviço e adicionou sempre um requisito a mais, seja uma idade mínima ou alguma outra exigência, como por exemplo a pontuação ou o pedágio, o famoso pedágio de 100% e o pedágio de 50%. Antes a gente tinha a aposentadoria por tempo de contribuição ou a por idade. Por idade, você se aposentava mulher com 60 anos e mais 15 anos de pagamento em dia, que é chamado de carência, que é muito próxima a tempo de contribuição, mas são coisas diferentes, mas no final das contas, são 15 anos de pagamento em dia, são aproximadamente 180 pagamentos em dia, tempo de contribuição. Então, essa pessoa ela se aposentava, a mulher com 60 anos de idade e mais 15 anos de contribuição, ou o homem 65 anos de idade e também 15 anos de contribuição. Quem não tinha atingido esses requisitos até 13 de novembro de 2019, a data da reforma da Previdência, entrou nas regras de transição, que a gente chama, ou seja, ela não preencheu os requisitos antigos e agora vai ter que se adequar a uma dessas regras de transição, que são 5. A gente tem 5 regras de transição que cada uma exige um requisito a mais, ou pontos, ou pedágio de 100%, ou pedágio de 50%, ou uma idade mínima. A mulher, quando ela vai conseguir se aposentar agora por idade? A gente tem duas hipóteses da mulher conseguir se aposentar por idade. Seja através de uma regra de transição, a gente chama regra de transição por idade, que vai exigir dela hoje. Desde 2019, a gente foi aumentando de 6 em 6 meses e agora já fixou em 62 anos. Isso foi um período transitório para a pessoa conseguir se acostumar, porque antes a mulher se aposentava com 60 anos de idade, e agora a lei implementou 62, então a gente foi aumentando de 6 em 6 meses até fixar em 62 anos. Então hoje a mulher tem duas hipóteses de se aposentar por aposentadoria por idade. Ou aposentadoria da regra de transição por idade, que exige 62 anos, 15 anos de tempo de contribuição, ou a regra fixa que a gente tem hoje. O que é regra fixa? É regra nova que veio com a reforma da Previdência. Essa regra nova ela é aplicada apenas para os contribuintes, aqueles segurados que começaram a contribuir a partir de 13 de novembro de 2019, ou seja, aqueles novos segurados da Previdência Social. Essas pessoas elas vão se aposentar por idade, essas mulheres com 62 anos e 15 anos de trabalho. 15 anos de tempo de contribuição, além das 180 contribuições em dia, que é a que a gente chama de carência. Então, hoje, quem consegue se aposentar com 62 anos e 15 anos de trabalho é a mulher. A mulher consegue. O homem ele vai conseguir se aposentar com 65 anos e também 15 anos de contribuição, que são esses pagamentos em dia. Fora isso, a gente entra nas regras de aposentadoria por tempo de contribuição, que aí vai exigir mais tempo de trabalho e uma idade diferenciada que, dependendo da situação, esse homem ele pode até se aposentar um pouco mais cedo, pode inclusive dispensar a exigência da idade, caso ele consiga atingir ali um tempo de contribuição mínimo, e quando ele atingiu esse tempo de contribuição, a depender da situação, ele vai se encaixar naqueles requisitos antigos que não exigia a idade mínima. Aí a gente tem que avaliar o caso a caso para saber se
essa pessoa ela tem tempo especial, porque a gente tem a aposentadoria especial, que o segurado ele precisava só de 25 anos de trabalho, não tinha idade. Hoje em dia a gente sabe que a aposentadoria especial também exige a idade, então a gente tem que avaliar cada caso.